Vamos passar para o segundo slide aqui, pessoal, que eu considero de extrema importância, que são os principais adaptadores. Ou seja, os principais adaptadores, você vai ver que são vários, né? Na verdade. Só que nem todos aqui você vai estar utilizando. Ou seja, você vai utilizar somente o que tem aplicação no setor automotivo. Por ser um programador universal, quando você vai escolher esse programador para comprar, você tem uma oferta de diversos tipos de adaptadores, e isso confunde você e até dá uma insegurança, porque você fica confuso. Então aqui eu quis mostrar para vocês esses diversos adaptadores, e vou mostrar para vocês aqui, agora, né, ao vivo na live, os principais adaptadores que você precisa ter para trabalhar com o programador UPA, que é os que mais nós utilizamos no setor. Então, além da fonte que eu já mostrei para vocês, eu vou colocar ela de lado. Nós temos o programador UPA, certo? Nós temos o adaptador de memória SOIC, beleza? Utilizando o adaptador e também sendo possível soldar direto na placa. Olha aí, certo? Onde você pode soldar as memórias no formato SOIC 8, microSOIC e utilizando o adaptador nessa região, certo? Então, pessoal, esse adaptador ele é de extrema importância porque você vai conseguir ler memórias SOIC 8 e vai conseguir ali extrair as informações dessas memórias, desses chips, que também será mostrado para vocês no decorrer dessas 3 lives, que nós dividimos o conteúdo, e aí você consegue acessar informações. Por exemplo, em que situação você vai utilizar o programador UPA? Digamos que o carro ocorreu uma queda de tensão e, por sua vez, esse arquivo corrompeu. Você fez diversos testes e não achou a solução. Esse carro teve o arquivo corrompido parcialmente. Você pega o programador UPA e faz a leitura desse arquivo com o programador UPA. No módulo existe uma SOIC 8. Daí por diante, você tem um determinado tipo de informação dentro dessa memória. E existem arquivos preparados, pré-definidos, que vão te possibilitar fazer um reset. Ou seja, limpar aquela informação e deixar ela virgem. E nesse caso, alguns sistemas, ao colocar no veículo novamente, ele faz uma autoadaptação. Sendo possível assim, você resolver aquele problema daquele determinado módulo. Com isso, você utiliza esse adaptador que você está vendo aqui. Então, nesse caso, você vai ler esse arquivo, aplicar um reset. No caso de um arquivo corrompido do sistema de injeção, o carro falhando, existem vários problemas de falha no sistema de injeção que provém dos módulos de injeção com arquivo corrompido. E você pode utilizar o UPA para esse tipo de serviço, de trabalho. E aí esse módulo ele sofreu um curto, você não consegue acessar ele com o scanner, perfeito? E você já pode fazer um pré-diagnóstico com o scanner. Vamos lá. Digamos que você pega um scanner, qualquer que seja, e você tenta acessar o módulo para um diagnóstico, você possivelmente vai aparecer ali durante o processo de diagnóstico as informações que estão contidas na memória, como o número da peça, o VIN, por exemplo, no sistema de imobilizador, a senha do sistema de imobilizador, o PIN code. Com isso, você consegue também alterar essas informações, como também você consegue pegar essas informações de um módulo e extrair essas informações da memória. Sendo possível, então, você se comunicar com o módulo, se caso você não vê essas informações de forma clara no scanner, ali onde aparece o número da peça, o VIN, o chassi, como eu acabei de falar, caso essas informações não estejam aparecendo de forma clara, apareça normalmente X, vários X, aparece Y, FFF, você já consegue ver que aquele arquivo foi corrompido. Ou talvez aquele arquivo já passou por um profissional que apagou aquelas informações. Perfeito? Com isso, então, essas informações, uma vez elas comprometidas, ou seja, a comunicação com o módulo comprometida, você precisa acessar essas informações para casar aquele módulo. Você utiliza o programador UPA e o seu adaptador para ler essa informação e simplesmente acessar o módulo diretamente com a leitura da memória. Porque o que vai fazer, o que importa ali naquele momento é você conseguir extrair a informação
para conseguir colocar ela no módulo antigo e assim fazer o emparelhamento desse módulo, o reset, o decode, no sistema de ABS, airbag, direção, injeção, imobilizador, transmissão, você consegue aplicar o UPA dessa mesma forma como eu te falei. O exemplo do arquivo corrompido por queda de tensão é um dos fatores que faz com que diversos problemas apareçam nas oficinas. Perfeito? Então, nós temos aqui esse adaptador. Nós temos também aqui o adaptador para o sistema de mobilizador OPEL2. Nós temos aqui também o adaptador para o sistema de imobilizador OPEL1. Ou seja, nós temos o adaptador para o sistema de mobilizador OPEL1, que é os mais utilizados para a linha GM, certo? Você tem um adaptador para o OPEL2 e você tem também o cabo MCU para a leitura do sistema de imobilizador OPEL2R. Então, você tem aí carros desde 1997, por exemplo, até 2013, que você consegue resolver problemas aqui. Assim também como na linha Fiat, certo? Como na linha Fiat. Nos sistemas de imobilizador linha Fiat com caixinha, Meganos, Costal, você tem ali as caixinhas de imobilizador cinza, preta, ou seja, amarela, que você consegue fazer a leitura desses arquivos, consegue fazer decode, consegue trabalhar no módulo de injeção, no módulo de imobilizador, consegue extrair senha do imobilizador, consegue extrair chassi, consegue fazer reset de airbag. Tudo isso você consegue fazer com o programador UPA. Nesse caso aqui, nós temos para a linha GM praticamente solução aí para mais de 10 anos de linhas de carros que são os carros que mais costumam chegar na sua oficina. Então, só aqui nós temos os adaptadores que você precisa ter para o programador UPA, que são mais utilizados, ok? Nós temos também a pinça SOIC 8, certo? Que aqui está ela. Essa pinça SOIC 8, ela tem um dilema para ser utilizada. Enfim, nesse caso eu não vou especificar tanto. Vamos deixar isso para a próxima live. Mas também é um item que você utiliza com o programador UPA, correto? Então aqui nós temos vários tipos de sistema de mobilizador, vários tipos de memórias que são possíveis ler com o programador UPA. E vocês também têm o cabo DB9, que é o cabo mais utilizado, que inclusive você tem um modelo que você pode utilizar mais comum, que é o modelo utilizando um conector DB9, como também você pode utilizar o outro modelo que eu vou estar mostrando para vocês também, que é possível, utilizando o cabo arco-íris e um adaptador, que é esse adaptador aqui, ó. Com esse adaptador e esse cabo arco-íris, você substitui esse cabo aqui, ó. Você não precisa gastar tempo nem dinheiro para construir esse cabo MCU, a menos que você não tenha esse cabo arco-íris e esse adaptador, certo? Se caso você fizer a aquisição dele, ou você que já tem, certo? Você pode utilizar também esse cabo aqui como cabo DB9, o cabo arco-íris, e você pode aqui pinar e fazer a leitura dos módulos também via boot em circuito, ok? Aqui você remove a memória SOIC do módulo e coloca no adaptador, perfeito? Já nesse caso, os cabos 5NF e MCU, eles são cabos que vai te auxiliar também, inclusive que você aprende a fazer, tá? Nós ensinamos a fazer esses cabos também no conteúdo que a gente tem dentro lá do nosso, muita informação sobre isso, certo? E nós trabalhamos essas informações detalhadamente, como construir cada um de forma detalhada, como fazer esses cabos, certo? Caso você não tenha, você também aprende a fazer. E aqui nós mostramos para você alguns dos adaptadores mais utilizados aí para o programador UPA. Então, o adaptador OPEL2, o adaptador NEC, o adaptador de SOIC. Nós temos aqui alguns modelos de adaptadores, esse SOP 8, 200 mil, tem o SOP 8, 150 mil, perfeito? Nós temos também esse adaptador que é possível, utilizado também para leitura, certo? De processadores e memórias, ok? Então, o cabo 5NF, denominado cabo 5NF,
pois foi feito para a leitura da memória EPROM 95160 nas centrais 5NF. Então, ele pegou esse apelido aí de cabo 5NF. Perfeito? Mas é possível ler diversos outros módulos utilizando este cabo. Entretanto, né, você tem a configuração ali para 95160 específica do 5NF, mas a família 95 você consegue ler com o cabo 5NF. Perfeito? Nós também temos aqui o cabo MCU, que são mais dois cabos utilizados, né, que é conhecido como DB9. É esse aqui, ó. Ele é denominado MCU DB9, pois o cabo foi feito para a leitura de processador, MCU, no caso, né, os microcontroladores, nos módulos eletrônicos. Então, são dois cabos que vai te auxiliar a fazer procedimentos nas centrais, soldando esses cabos nos módulos e utilizando aqui o programador UPA, certo, para fazer essa leitura. Então, o exemplo que eu quero mostrar para vocês desse cabo aqui, por exemplo, é o boot que nós temos aqui, certo? Vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Então, ou seja, este módulo ele está com esse cabo soldado nele e eu vou utilizar esse cabo para fazer leitura da memória e conseguir ali mudar as informações, casar os módulos. Meu, é incrível como esse programador UPA ele nos auxilia até no processo de casamento. Imagina você pegar aí carros desde 1997 até 2013 com todas as informações e conseguir casar esses módulos. Meu, isso é incrível, porque muitos equipamentos não dão essa possibilidade de alteração de VIN, leitura de senha, leitura de chassi, ou seja, o que muitos equipamentos têm de limitação, o UPA tem para te oferecer, porque ele trabalha na raiz do módulo, ou seja, ele trabalha no arquivo do módulo, ou seja, na memória do módulo, ele trabalha ali no cérebro do módulo, justamente aonde é possível extrair essas informações. Perfeito? Então, nós tivemos aí os dois cabos que são mais comuns, que você, inclusive, que já tem, conhece como cabo 5NF MCU, cabo DB9.